Bem-vindos ao mundo da estratégia empresarial, onde a chave para o sucesso reside em desvendar o princípio fundamental que pode catapultar sua empresa rumo ao sucesso. Prepare-se para descobrir o segredo que separa os verdadeiros líderes dos seguidores no mundo dos negócios. Imagine um tabuleiro complexo, onde todas as empresas têm as mesmas peças e movimentos disponíveis. Elas competem no mesmo campo, oferecendo produtos e serviços similares, lutando por uma fatia do mercado. Contudo, aqui reside o cerne do nosso princípio fundamental. Se todas as empresas conseguem fazer as mesmas coisas, dificilmente uma delas será capaz de capturar mais valor que seus concorrentes. Assista a este vídeo e aprenda o que está por trás de estratégias empresariais de sucesso. Olá, muito obrigado por assistir a mais essa aula do nosso curso. Na aula anterior, eu mencionei que, em mercados competitivos, a ascensão e queda de empresas é o normal, é o padrão, é a regra. E isso acontece porque os mercados são dinâmicos. Agora, por que os mercados são dinâmicos? E por que esse dinamismo impõe às empresas esse movimento no qual, muitas vezes, uma delas chega a ser uma líder em contest do mercado e alguns anos depois ela já nem está mais lá competindo. O que será que acontece nesse mercado? O que será que acontece para esse dinamismo determinar esse movimento de ascensão e queda de empresas como a gente verifica nos mercados? Bom, para começarmos a entender essa lógica, primeiro precisamos conhecer o chamado princípio fundamental da estratégia. E que princípio é esse? Ele pode ser enunciado da seguinte forma: se todo mundo consegue fazer as mesmas coisas, dificilmente uma empresa capturará mais valor do que seus concorrentes. Bom, vamos entender um pouquinho essa forma desse enunciado aí. Para isso eu vou até pegar aqui o meu apontador laser para facilitar para você. Bom, se todo mundo consegue, quem é esse todo mundo aqui? Por todo mundo, eu quero dizer as empresas que já atuam em determinado mercado. Tecnicamente falando, essas empresas são denominadas incumbentes. Então, aqui, quando eu falo se todo mundo consegue, eu quero dizer se as incumbentes conseguem fazer as mesmas coisas umas das outras, e que mesmas coisas são essas? Que mesmas coisas essas incumbentes estão fazendo? Olha, pode ser que as incumbentes basicamente adotem os mesmos processos naqueles mercados. Ou seja, uma incumbente, nesse quesito processos, não se diferenciará das suas concorrentes. Todas elas têm o mesmo procedimento padrão, a mesma maneira de agir. Pega o caso de bancos. Se você for a uma agência bancária, não importa que seja do Itaú, do Santander, do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, você verá que as agências funcionam basicamente do mesmo jeito. Você vai lá, agora do lado de fora já tem os terminais de autoatendimento para que você não tenha nem que entrar na agência, dependendo do que você vai resolver. Mas se você tiver que entrar lá, você vai ter caixas, gerências, e é isso daí. Não muda muito de uma agência para outra, é sempre o mesmo tipo de procedimento. O que vai ter de diferente é que, eventualmente, uma agência vai atender melhor, uma agência de um banco vai atender melhor do que a agência de outro banco, mas não há uma diferenciação assim de procedimentos, nada muito radical. Os bancos, eles funcionam do mesmo jeito em qualquer lugar. Se você parar para pensar, isso se estende por shopping centers. Quem foi a um shopping center foi basicamente a todos, porque a lógica de funcionamento é a mesma. Não existe uma diferenciação tão grande assim de um shopping para outro em termos de lógica de funcionamento. Você pode dizer, não, o shopping tem lojas melhores do que a outra. Mas a lógica de funcionamento de um shopping é basicamente a mesma, em qualquer lugar do mundo. Postos de gasolina também funcionam basicamente do mesmo jeito. E assim vários outros exemplos. Uma outra forma de atender isso aqui seria oferecer produtos que são basicamente iguais. Ou seja, produtos que, do ponto de vista do consumidor, não são diferenciados. Vamos pegar um exemplo. Gasolina, já que a gente falou de posto de gasolina.
Gasolina é o típico produto que não tem muita diferenciação. Existe ali a diferenciação entre gasolina comum e gasolina aditivada. Mas dentro desses dois segmentos, gasolina comum é gasolina comum em qualquer lugar do país. Gasolina aditivada é gasolina aditivada em qualquer lugar do país. Não existe uma diferenciação, não existe assim, a gasolina aditivada da Shell, ela é diferenciada em relação à gasolina aditivada vendida pelos postos Ipiranga. Então, fazer essas mesmas coisas aqui também significa oferecer produtos que não são diferenciados na percepção do consumidor. Então, nessa situação em que todo mundo consegue fazer as mesmas coisas, o que acontece? Nenhuma incumbente tem um diferencial em relação ao seu concorrente. As incumbentes são mais ou menos iguais entre si naquele mercado. É isso que está sendo dito aí nessa frase antes da vírgula. Então, quando isso ocorre, dificilmente uma empresa capturará mais valor do que os seus concorrentes. Isso aqui é importantíssimo. Esse daqui é um princípio realmente fundamental da estratégia. Se as incumbentes não têm nenhuma diferenciação entre si, se elas são basicamente iguais, nenhuma delas vai se destacar em relação à outra. Então, se nenhuma delas se destacará em relação ao outro, nenhuma delas conseguirá capturar mais valor do que os concorrentes. A captura de valor, ela vem da diferenciação, não da igualdade. Se todo mundo é igual, essa captura de valor vai ser igual para todo mundo. Mas se uma empresa é diferente, se destaca em relação às outras, então essa captura de valor dessa empresa será diferente em relação às suas concorrentes. Isso é muito importante que você saiba. Mais uma vez, é a diferença entre as empresas que vai tornar vai possibilitar uma capturar mais valor do que as demais incumbentes naquele mercado. De uma maneira mais técnica, nós poderíamos definir esse princípio da seguinte forma: em um mercado perfeitamente competitivo, nenhuma empresa obtém lucros econômicos, ou seja, rendas. Aqui, eu estou adotando uma hipótese restritiva. O mercado é perfeitamente competitivo. Preste atenção nesse advérbio aqui. O que significa um mercado perfeitamente competitivo? Primeiro, as incumbentes têm basicamente o mesmo tamanho. Nenhuma delas é muito maior do que a outra. Ou seja, nenhuma delas, por causa disso, terá um poder de mercado maior do que as outras. Como o poder de mercado é mais ou menos igual entre as empresas, nenhuma delas consegue fixar preço ou quantidade fora daquela média praticada pelo mercado. Já que nenhuma delas tem um poder de mercado mais alto, então todas elas praticam preço e quantidades médias definidas pelo próprio mercado. Terceira hipótese, você tem produtos relativamente homogêneos, ou seja, os produtos que essas incumbentes ofertam no mercado não são percebidos pelos consumidores como produtos diferenciados. Para os consumidores, os produtos são basicamente os mesmos. Então, com isso, o principal critério de decisão de compra desse consumidor será preço, porque ele não vê diferença de um produto para outro. É o que acontece exatamente no caso de posto de gasolina. Como a gasolina, vamos pegar aqui a gasolina comum, ela é homogênea, então o que vai definir se o consumidor vai comprar no posto A ou no posto B vai ser o preço. Então, se o posto B tiver um preço mais baixo, o consumidor vai comprar no posto B. Se o posto A decidir cobrir o preço do posto B, então o consumidor muda para o posto A. Não há uma fidelidade à marca, não há uma fidelidade ao produto vendido pelo posto A ou B, porque o produto é homogêneo. A última hipótese aí do mercado perfeitamente competitivo é que ele é livre entrada e saída de empresas nesse mercado. Então, o que acontece? Se por um acaso uma empresa nesse mercado conseguir ter um lucro, outras empresas que ainda não entraram, que a gente chama de novas entrantes, vão ingressar nesse mercado e vão dilapidar o lucro daquela empresa ali. Então, a gente fala que se o lucro ocorrer no mercado perfeitamente competitivo, ele vai ser temporário. É por isso que fala aqui, em um mercado perfeitamente competitivo, nenhuma empresa obtém lucros econômicos. Por quê? Porque se ela obtiver, esse lucro é transitório, é momentâneo. Porque na mesma hora, outras empresas entram no mercado para concorrer com aquela empresa que teve lucro. As outras incumbentes vão abaixar seus preços para concorrer com ela e ter o lucro também. No final das contas, o lucro vai ser dilapidado por esse aumento da concorrência naquele mercado. Então, aquela empresa teve um lucro temporário, um lucro momentâneo.
Então é isso que se quer dizer com esse princípio fundamental da estratégia. Resumindo, quanto maior for a competição no mercado e menos diferenciação houver entre as empresas, as incumbentes desse mercado, menor vai ser a probabilidade que uma delas obtenha um lucro sustentável, um lucro ao longo do tempo. O comum vai ser que nenhuma delas vai ter lucro nenhum, porque o mercado é perfeitamente competitivo. Isso significa que nenhuma empresa se destaca em relação às demais. Se nenhuma se destaca em relação às demais, nenhuma delas consegue ter lucro de maneira sustentável nesse mercado, o que na prática vai significar que nenhuma delas obtém lucros econômicos. Voltando para esse enunciado informal, por que isso acontece? Porque não há diferenciação entre as empresas. E aí você começa a entender por que aquela ascensão e queda das empresas é a lógica, é o padrão do mercado e não a exceção. Porque muitas vezes a empresa não consegue se diferenciar dos seus concorrentes. E ao não se diferenciar dos seus concorrentes, essa empresa não consegue obter lucro econômico, não conseguindo se sustentar naquele mercado. Então ela desaparece. Mas eu vou detalhar isso melhor ao longo das próximas aulas. Na próxima, nós veremos definições fundamentais para entendermos esse princípio da estratégia e depois veremos a aplicação dele por meio de gráficos. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.